Vamos lá. Gravar. Obrigado pela oportunidade aqui de poder falar um pouco da musicografia, mas vocês vão ver que falar é fácil, fazer é difícil. E vamos trazer atividades práticas para a gente poder aí trabalhar coisas interessantes com relação a isso. Se por um acaso não estiverem ouvindo bem, falem aí que eu tento ver se faço alguma coisa aqui no computador. Vamos lá. Então, também queria agradecer, né, aí o Ivan, professor substituto de harmonia, percepção musical e improvisação na musicoterapia, também o auxílio da Marília Nunes, né, professora do curso de musicoterapia, e da presença também da Aline Brandão, né, professora de musicoterapia também, que está aí assistindo, né, a esse momento aqui nosso. Vamos lá. Só para brevemente, né, falar da minha trajetória com o Braille, e já também proporcionando uma visão de alguns pontos para ficar interessante, eu comecei a estudar piano em conservatório com 7 anos, com 5 anos, com 7 foi o primeiro ano, né? Aí são 11 anos de formação, e depois eu fiz graduação em composição musical aqui na Unicamp. E no meio da graduação, em 2005, eu comecei a reger um coral com pessoas com deficiência visual. Eu regi ele por 4 anos. E assim que eu entrei nesse coral, aí começa a história com o Braille, 2005, por ali. Deixa eu tirar aqui esse barulhinho que fica. Aqui. E assim que eu entrei nesse coral com pessoas com deficiência visual, logo entrei a partitura em Braille. Sou músico, falaram que tinha uma partitura em Braille. Falei, pô, que legal, nunca ouvi falar, né? Coisa exótica. Deixa eu ver como é que é. E eu peguei um manual, que está comigo, acho que esse é o mesmo, está comigo até hoje, que eu consegui ele, o Manual Internacional de Musicografia Braille, que ele padroniza a musicografia no mundo inteiro. Vou falar um pouquinho dele depois também. E aprendi rápido musicografia, porque eu já li a partitura e entender como que eu faço ela em Braille. Eu peguei uma máquina Perkins, levei para casa, eu toco piano, e eu fiquei lá digitando as letras, né, as notas musicais, escalas, um monte, enchia a folha com tudo que podia para decorar. E comecei a guardar, memorizar, né? E aí, uns meses depois, comecei a dar uns workshops para músicos videntes, né, que é como no meio se chama, quem não tem deficiência visual, né, chamam de vidente, que enxerga além do alcance das mãos, né. Eu dei aula para eles sobre musicografia Braille e também para alunos com deficiência visual do Instituto Braille aqui de Campinas, que é onde eu tinha o coral também. Mas logo eu vi que as partituras não iam ajudar, na verdade, o coral, ajudar em nada, né? É uma outra história a partitura. Então começou a ter aquela incongruência. E, ok, ao ensinar, eu vou falar muito disso ao longo do tempo aqui, isso vai ficar mais claro. Aí eu comecei a pensar de que maneira abordar os conceitos musicais com esses alunos, né, cegos ali, com deficiência visual, que estavam querendo aprender alguma coisa nova, né, até que ponto isso realmente funcionaria. Aí a gente estava fazendo essa aula, mas não estava no coral, que queria só aprender a partitura. Achei isso curioso, interessante também. E gente do coral que não queria ver a partitura nenhum, né. Tinha gente que às vezes nem sabia ler em braille também. Tem isso, para você poder ler partitura em braille, né, você sendo um leitor com deficiência visual, um DV, como se fala, né, uma pessoa com DV, vamos falar assim, pode abreviar a nomenclatura, você precisa primeiro aprender a ler em braille com o dedo, não com os olhos. E geralmente as pessoas demoram alguns meses para poder conseguir realmente começar a ler alguma coisa, né, em braille. Então, quem era DV, mas não tinha leitura em braille, não conseguia aprender a partitura, não fazia sentido, né? E aí também pensei, o que eu devo ensinar primeiro, como fazer exercícios, né? Então foi depois com muito erro e acerto que eu fui descobrindo algumas coisas, mas a coisa mais valiosa que eu encontrei naquele momento, que reverbera até hoje, né, nos princípios, e num grande sonho que eu tenho, uma percepção de uma coisa para poder fazer com isso tudo, é que quando um aluno meu tinha dificuldade
de entender o que eu estava falando, explicando nota musical, o que eu fazia? Eu pedia para um que tinha entendido e falava, explica para ele que não entendeu. Aí a pessoa explicava de uma forma que eu jamais poderia conceber, porque era uma pessoa com deficiência visual que compreendeu aquilo, porque ele já era músico também, ele tinha umas referências, então ele aprendeu mais rápido, e aquele que não sabia nada de música, ele conseguiu entender com uma explicação completamente nova, e aquilo fiquei, uau, nem precisam de mim, na verdade, né? Eles poderiam seguir ali aprendendo e compartilhando, mas precisa de mim poder dar o primeiro passo aí. E aí vem uma ideia que já quero compartilhar, né, que é um sonho, assim, um ideal de uma escola de música Braille, né, assim dizer, onde todos os alunos são pessoas com deficiência visual ensinando para outros, com deficiência ou não, porque isso é totalmente possível. É como se fosse uma escola que os professores vão ensinando para os DVs, né, para eles irem aprendendo, irem aumentando o seu conhecimento, podendo chegar ao ponto de começar a ensinar para outros. E com certeza, já consegui provar isso assim, né, rastrear em alguns artigos depois que eu fui fazendo no mestrado também, sobre o tema, que as explicações e a forma que os DVs enxergam a musicografia Braille é muito diferente de quem é vidente, porque eu aprendi música a partir de partitura, né, lendo partitura. Todo o referencial teórico é em cima disso. Agora, quando eu passo para um DV, eu faço o quê? Eu uso as minhas referências, eu não posso dar aquilo que eu não tenho, eu tenho que dar aquilo que eu tenho. E aí, quando eu faço esse caminho para o próprio DV explicar para outro, ele cria uma atividade muito interessante de um outro universo. Então, esse é um ponto, assim, muito chave dentro da evolução que eu vou mostrar para vocês hoje, e aguardem, a gente vai praticar mais do que vocês mais do que vocês esperam. Vamos dar seguimento aqui. Aí tem uma polêmica. Eu até pensei em preparar um PowerPoint assim, mas fica aquela apresentação meio, às vezes, amarrada. Então, quando tiverem perguntas, podem fazer. E aqui eu vou seguindo aqui meu roteirinho. Uma polêmica com relação a isso, né? Tem gente que fala assim, desde o começo eu via, partitura em Braille garante o acesso à música para a pessoa com deficiência visual. Eu achava aquilo muito estranho. Eu falei, como que garante acesso a quê? Eu fazia aula com eles, eles entendiam, e eles não usavam para lugar nenhum, eles só entendiam, mas como que eles vão utilizar? Não tem acervo de partitura. Onde que ele vai encontrar partitura para imprimir? Né? Quem vai transcrever? Eu ia lá e escrevia a partitura para eles, eu escrevi com a Cai Balão, eu fiz aqui para você tocar e ver. Ele sabia de ouvido já, não precisava de partitura. Então, até que ponto isso realmente é útil ou não, né? Aí esse que é um lance interessante, que até remete um pouco a um movimento de desbrailização que ocorre no mundo, né? Que a gente vai falar depois também. Então, essa polêmica sempre me incomodou. A museografia, na minha percepção, ela não é um auxílio, uma garantia, melhor palavra, de acesso de inclusão. Ela é um meio, ela é uma ferramenta que pode trazer outras percepções para quem quiser se aprofundar, ter mais propriedade com isso. É igual músico que sabe ler partitura e que não sabe ler partitura. Tem gente que toca muito bem que não sabe ler partitura, né? Você tem ali Luiz Gonzaga, tem aqui uma história clássica dele no quartel, o maestro do exército falou assim, quem aqui toca acordeon? Aí o Luiz Gonzaga levantou e falou, eu toco, né? O cara toca pra caramba. Falou, então chegue aqui. Aí pega a sanfona, toque um mi bemol. Aí ele, não sei o que é o mi bemol. Aí falou, então está dispensado. Olha a chance que ele perdeu, né? O cara ia ficar... Então, assim, ler partitura não garante inclusão, né? Garantiria para o Luiz Gonzaga, que também ler partitura ia estar incluso na orquestra ali, no caso. Mas o cara não sabia quem estava do lado dele. Então, a capacidade musical é uma coisa diferente do método, do sistema. Conservatórios, eu pensei que eu abri uma aba, né? Conservatórios, como eu estudei, muito preza pela partitura, começa a fazer bona, né? Fazendo todos aqueles livros de teoria musical junto com a prática.
e você vai encontrar pessoas que, eu tentei música e não deu certo, aquelas partituras me atrapalhavam. Ou seja, a partitura bloqueava a pessoa a estudar música. Aí os métodos modernos, né, Dalcroze, começa Suzuki, que tem, né, outras características, e outros mais contemporâneos também, procuram colocar sempre a prática musical na frente da teoria, para você tocar aquilo. Eu tive depois uma especialização com o método Dalcroze, que eu fiz um diplomado, eu tenho uma certificação do Instituto da Suíça, então eu posso falar um pouco do Dalcroze com mais propriedade. É um método que você primeiro vivencia corporalmente a música, você vivencia os princípios musicais, para depois você grafá-los. Aí você pode grafar de maneiras ainda lúdicas, né, para as crianças, ou mesmo em partitura. Mas você vai fazer aquilo que já está na cabeça, aquilo que você já entendeu, já sentiu. O que é o método antigo, né, o mais tradicional, vou ver a partitura para tentar entender a música. E aí tem gente que isso não dá certo, tem gente que dá um pouquinho certo, tem gente que sofre, mas vai, né? Imagino, poderia perguntar para vocês, levanta a mão quem, né? Mas assim, não dá para fazer muita coisa aqui, assim, online. Mas tentem perceber vocês, qual foi o método que vocês aprenderam? Foi através de um método mais tradicional, com partitura, ou foi através de um método mais, né, intuitivo, mais aberto, experiencial, vivencial? Que é muito raro isso ter, né, hoje em dia. Se alguém tiver perguntas, pode levantar a mão e perguntar sempre. Não se incomodem, pode interromper. Rafa, você faz essa enquete aqui com o pessoal? Pode ser? É uma curiosidade, para ver. Quer ver? Quer fazer? Ah, a Yasmin tem uma pergunta. Fala aí que Claro. você lê. Gostaria de saber se nesse coral que ele trabalhou, né, na frente, se tinha alguém que não sabia lembrar e como que ele lidou com essa situação, porque geralmente a gente trabalha mais essa questão do ouvido. A Maria Auxiliadora, quando participou do coral, ela não sabe lembrar e ela não tem acesso à partitura por causa da sua deficiência, e a forma que nós trabalhamos foi exatamente com... Então, eu gostaria de saber para eles terem o que ele fez, ou se teve alguém que teve que mudar um pouco o percurso. Você conseguiu ouvir, Rafa? Consegui ouvir. Finalzinho da pergunta, embaralhou um pouco, mas eu entendi o que ela quer perguntar. Então, tinha um aluno que ele estava aprendendo a ler em braille, não tinha fluência, então mostrava o dó ou cheia, e ele não conseguia entender se era o dó, se era o ré, por causa de um pontinho que mudava. E aí dificulta, natural. Então, antes de entrar numa leitura em braille, precisa realmente conseguir ler o texto em braille, que é uma tarefa que não é muito fácil, né? As pessoas, em média, que eu conversei, demoravam uns 3 meses para aprender a ler em braille. E quando faziam com a mão esquerda, porque geralmente a mão direita é a mão que a pessoa se arrisca no mundo, né? Vai testar, e prende o dedo, machuca, rala, corta. Então, a mão esquerda é uma mão mais delicada, que é a mão que ela usa para ler em braille e deixar a sensibilidade mais apurada. Que aí teve lá um caso de uma pessoa que lia com o indicador da mão direita, fechou a porta do carro no dedo, ficou com o dedo inchado, não conseguia ler por meses, né? Então, fazia sempre com essa outra mão. Aí, nesse caso, aí tem uma questão, que tem que ler partitura, tem que saber ler em braille, porque senão não vai ter acesso à musicografia. Só que ter essa musicografia braille não quer dizer nada se você não tem uma musicalização prévia, que é o que eu estava aqui mais ou menos já falando. Né? Igual você querer que uma pessoa leia partitura em tinta, né, tradicional, se ela não sabe nem o que é uma escala, não sabe o que é um arpejo, um dó, ré, mi, fá, sol, não tem uma orientação musical, rítmica, né? Não faz sentido. Então, você querer que a pessoa aprenda em braille um dó, ré, mi, né? Se ela não sabe o que é um dó, ré, mi com propriedade, fica muito difícil, tá? Fazer uma musicalização com partitura, que é o que eu chamei agora de método antigo, né? Foi claro? Consegui responder de forma breve? Sim, pode continuar. Obrigado. Beleza. Aí, vamos lá. Aí, A essa Maria, experiência que eu tive... só um Diga. minutinho que a Maria tem uma pergunta.
Claro. Boa noite. É só uma Ah, o Ivan, observação. tira o barulho que corta o ruído da voz, que tá cortando aqui tudo em volta, viu? Aí não tô ouvindo direito. É o Ele ventilador. trata algumas coisas como ruído, por isso que eu não ouvi. É configurações, 3 pontinhos, configurações, acústica. No áudio, filtrar os sons do microfone que não são fala, deixar ele desativado. Filtra os sons que não são. Melhorou? Ah, só se ela falar que eu vou Melhorou. perceber agora. Fala aí, Acho então, que sim. Maria. Em relação, eu achei muito bacana te ouvir, especialmente porque isso era um nó na minha cabeça, né? Apesar de não ler o Braille, eu tenho estudo a teoria musical e tinha baixa visão que me permitiu ver o que era uma colcheia, uma semicolcheia. Bem, o que é uma partitura? Eu consigo imaginá-la na minha cabeça, quer dizer, mas aqui na própria UFMG eu vou ter oportunidade de estudar o Braille, porque, na verdade, eu me esquivei esse tempo todo do Braille. É uma coisa assim. Mas isso não significa que eu vou alcançar essa musicografia aí. Com certeza, era isso, só que eu queria te falar. Porque Legal. eu entendi que é necessário ter um conhecimento que significa uma escala, um Mi menor, bem, seja o que for, você tem que ter uma maior clareza do que significa isso para poder estudar uma partitura em braille. Sim, isso eu concordo também. É isso. Ah, que bom. É isso mesmo. Ler em braille é uma coisa que é delicado até pessoalmente, que as pessoas comentam. Que envolve alguma resistência mesmo, assim, né? Teve um caso lá de uma pessoa que ela perdeu a visão com 60 anos, assim, de forma progressiva durante uns anos, né? Com 50 e poucos. Aí, quando chegou com 60, ela não tinha visão. E a pessoa, ela resistiu quase 10 anos para poder sair de casa e aceitar que não ia ter visão mais. Então, é muito duro isso, né? Emocionalmente, socialmente. Aí, quando aceitou, aí assim, agora eu vou ter que lembrar, e ele falou, não vou ler esse negócio é de cego, eu não sou, mas aquela resistência, e aí fica difícil, né? Então, são muitos desafios pessoais, emocionais para serem vencidos. Então, tinha histórias muito difíceis, né? Quando eu lidava muito ali com o coral, por exemplo, naquela época. Mas lembrar e abrir muitas portas, né? Imagina ler um livro no escuro. Eu estou querendo aprender a lembrar para poder entender mais umas coisas que eu fiquei pensando nesses dias. Eu falei assim, poxa, se eu quero entender tanto Braille, por que eu não, de repente, eu posso tentar ler com o dedo? Eu leio com o olho. Com o olho eu bato, o olho eu leio. Mas com o dedo muda tudo, né? Eu fiquei com essa coisa, essa pulga na orelha, assim, fiz uma vontade, vou testar, quem sabe eu aprendo, né? Começar a ler os livros no escuro também. Bom, vamos seguir. Só uma observação. Eu tive a oportunidade de conhecer o Braille no Instituto São Rafael, até cheguei a iniciar o estudo do Braille, mas eu tinha, na época, uma lupa eletrônica e fiquei muito agarrada com o livro físico. Para mim foi um luto ter que deixar, né? Mas até os 60 anos eu conseguia ler com essa lupa eletrônica, o que me esquivei do Braille com isso também. Não conseguia imaginar o A no Braille, eu só queria pensar no A no livro que eu estava lendo, essas coisas assim. Mas agora, com certeza, chegou a hora. Não só a oportunidade, mas também quero, né, poder fazer essas coisas bacanas aí que você pesquisou, viu? Obrigado, vamos juntos, né? É legal, é gostoso, são novas possibilidades, né, de se relacionar. Diga, Ivan. Então, tranquilo, pode continuar. Tá bom. Muito obrigado pelas perguntas. Vou continuar aqui, vou dar um gás. Então, para essa relação das aulas que eu dei lá atrás, né, toda essa dificuldade, como é que foi, eu fiz tem um artigo, né, que eu fiz lá em 2009, Educação Musical para Deficientes Visuais, Experiências no Ensino da Musicografia Braille. Depois eu posso fazer
compiladinho para passar para vocês, né, para o Ivan, com os artigos, as pesquisas, né, porque, na vez, não é fácil de achar isso na internet, mesmo com todo o dispositivo que nós temos hoje, com o IA, que acha tudo, né. Depois disso, eu fui para a UEM. A UEM é a Universidade Estadual de Maringá. Eu fui para lá em 2010. E em 2009 que eu fui para lá levar artigos, que eles estavam fazendo trabalhos com Braille, e eles me chamaram, eu fui lá junto para entender, para ver. Foi super legal. E aí morei lá em 2010, depois voltei para Campinas. E eles já estavam, em 2008 e 2009, dando aulas para pessoas com deficiência visual de partitura em Braille. E eles faziam, como era um curso de licenciatura, eles inventavam dinâmicas para poder fazer com os alunos. E essas dinâmicas, naturalmente, eram dinâmicas provenientes do que eles sabiam, que é atividades baseadas na partitura convencional, né? Esse é o nome que o meu orientador indicou para fazer, né? Partituras convencionais. A gente falou partitura em tinta, mas ele acabou, depois de um tempo ali, refletindo, não lembro exatamente as questões, mas ele convencionou de querer chamar de partituras convencionais. Ok, eles faziam esse trabalho. Aí eu entrei na UEM, né, justamente para poder dar apoio para essa iniciativa deles, de Braille, embora eu tenha entrado para uma outra área, né, como aluno regresso, recém-formado e tal, para a área de educação musical. E aí, lá em 2010, a gente fez uma aula revisitando todos os materiais didáticos deles e recolocando para a perspectiva do Braille, que eu vou falar isso lá na frente ainda. Como que é a altura de nota com relação ao Braille, espaço de tempo, o que é que funciona e o que não funciona nessa forma de ensinar. Né? E o que eu quero fazer no meio disso tudo aqui, que eu estou fazendo uns projetos que pode ser que tenha gente que queira, de alguma forma, também participar. E aí, em 2010, na UEM, eu iniciei um pré-vestibular para pessoas com deficiência visual. Além dessas aulas que eles já davam também de partitura, a gente fez um pré-vestibular, focado nas aulas de partitura, focado no material que o pessoal ia entrar. E aí, em 2010, 2011, eu transcrevi para Braille a prova do vestibular de música da UEM para Braille, que teve inscritos em 2011 e 2012. Aí eu fui lá, transcrevi, depois eu conto um pouco, usando o aplicativo aqui, que eu vou mostrar lá na frente, quando entrar no Braille mesmo, escrevi praticamente à mão, né, nota a nota ali, e apliquei também a prova, que precisa de uma pessoa que conhecesse, e aí começou a entrar muitas questões. Nesse ponto, eu comecei a observar diferenças grandes entre a partitura Braille e a convencional, além das óbvias, né, mas acontecia o quê? Uma atividade que na prova com partitura convencional era de intervalo, e o aluno que estava fazendo a prova, eu sabia, o cara era muito bom, ele tocava guitarra de um jeito incrível, ele tinha ouvido absoluto, ele solava, fazia bem, fazia tudo na guitarra, assim, solava, tocava bem demais, nota 10 na prova para passar. Só que a prova teórica, o que eu ia fazer? Então, tinha conceitos, o Braille pede, seja o mais fiel à partitura possível. Então, eu tive que ser fiel à partitura. Eu poderia pegar aquelas partituras, a transcrição, e escrever de um jeito que eu ia saber que o cara ia entender, que ele ia passar, porque eu ia escrever do jeito mais básico possível, mas ele ia entrar na faculdade e não ia poder ser assim. Ia ter que ter um aprofundamento. Então, tinha um descompasso entre o que eu podia fazer e o que eu não podia, né? Até que ponto eu ia ser justo com a faculdade e justo com o aluno, que ia acabar entrando de uma forma despreparada, ele próprio, no conhecimento de fotografia, sendo que ele podia estudar mais. Ele também, eu sei que ele deu uma miguelada nos estudos, né? Faltava um monte de aula e depois queria passar na prova. Mas o cara era bom demais. Então, era todo um desenvolvimento. Ele não fazia aula que era de musicalização, que era do pessoal. Então, poxa, se ele pudesse ter se aprimorado mais, né? Ele poderia ter passado. Então, igualmente, uma pessoa vidente que se prepara para entrar na faculdade e não passa, pode ter se preparado mais, na próxima se prepara mais e passa, né? Então, é uma situação, assim, que mexeu comigo, né? Me fez refletir bastante. E aí, disso aí também saiu, nessa época da UEM,
Teve o Rafael Ota, amigo meu lá também, que eu ajudei, eu co-orientei o TCC dele, né, que ele estava se formando lá na época, sobre educação musical deficientes visuais, um estudo do projeto Música para Deficientes Visuais da UEM, que ele relata como que foi isso tudo, né, e um artigo que a gente fez junto também, dando foco na didática musical para alunos com deficiência visual, material didático musical e dinâmicas especiais, que eu vou falar lá no final. Esse material é muito rico, é muito pontual sobre essa versão, né, que a gente tem que pensar para ensinar com base no Braille. Então, essa experiência da UEM mostrou que atividades musicais baseadas em partitura, elas têm uma certa limitação, porque no ano seguinte, quando eu entrei e começamos a alinhar mais as aulas com esse material para Braille, os alunos, em poucos meses, os novos tiveram um avanço rápido, enquanto do ano passado ficaram o ano inteiro e não avançaram tão bem. Então, assim, acelerou o entendimento, que você compartilhou, né, você fez de uma forma que eles pudessem compreender melhor dentro do seu sistema, né, e ainda conseguir compreender a percepção do Braille, que é a percepção de mundo que eles têm ali, né, que eles já liam em Braille também. Né. Aí, em 2014, terminei meu mestrado sobre o Braille, né, que ele se chama Particularidades da Musicografia Braille para o Auxílio de Novas Metodologias de Ensino. Nessa dissertação, eu escrevi 5 graus de dificuldades, que eu separei a musicografia Braille, e 23 etapas, debaixo de cada 5 graus ali, subdividido entre eles, né? E aí, com isso, eu fiz um material que pudesse ajudar a entender melhor uma partitura, a dificuldade que é o passar da partitura convencional para o Braille, por que não é tão compatível assim. Você exige de uma pessoa que uma pessoa vidente, uma atividade numa prova, você passa para Braille, ela fica 3 vezes mais difícil, ou pode ficar 3 vezes mais fácil se eu mudar o jeito que eu escrevo. Então, como que eu escrevo? O que eu tenho que escrever ou não? Né? O que é justo, o que não é justo? Só que facilitar é aquilo. Não é que eu tô querendo ser bonzinho e não posso ser bonzinho. Se eu facilito, eu simplifico, igual se eu estiver falando errado com a pessoa. Né? Não é o jeito certo de escrever, né? Não é o jeito correto, é um jeito meio capenga. Né? Enfim, eu estou tentando abreviar um pouco de detalhes, assim, porque senão a gente vai muito longe. E aí teve no mestrado um ponto de descoberta, assim, que para mim valeu muita coisa, que eu vou mostrar também, no momento aqui adequado, né, que é uma forma que identifiquei que o pensamento da musicografia Braille, que o próprio Louis Braille criou, ele é similar aos olhos correndo numa partitura na questão do fraseado. Isso foi, assim, me deixou de queixo caído. Que a forma que a partitura em Braille descreve a partitura, porque ela é uma escrita descritiva do que acontece na partitura convencional, uma descrição ordenada, que tem regras para isso. Essas regras que foram criadas pelo Louis Braille, que era músico também, ele foi tão afinador desse sistema que ele conseguiu, não sei como, mas ele evoluiu tanto a música, o sistema de escrita, que ele se aproximou da tinta na questão como os olhos de quem está lendo a partitura em tinta se move. Eu achei isso uma loucura, assim, não dá para entender como que chegou nisso. Mas, comparativamente com o estudo de cognição musical, que analisam os olhos de um leitor de partitura com óculos, né, que fica vendo onde que corre o olho, ele faz o desenho idêntico de uma partitura em Braille na questão de fraseado. Aí eu mostro isso lá, são 4 páginas falando sobre isso na dissertação, podem ler à vontade lá, que tem, né, estou dando um resumo, de alguma forma, para chegar onde eu quero chegar com vocês já. Então, nessa dissertação, eu aponto um caminho, né, mas o caminho precisava ser percorrido, aí deixei lá, auxílio de métodos, aí quem que vai pegar para fazer? Tá lá, até hoje ninguém pegou, passou anos, tá lá, e, né, não aconteceu. E um outro ponto, né, seguindo aqui nessa linha, a inclusão tem pouco apoio político, né, porque atinge poucas pessoas. Eu já fui falar com o prefeito de cidade, falei assim, ó, tem um projeto para ensinar Braille, para fazer isso, fazer assado, vamos fazer? Vamos.
Aí ele olhou, viu, e assim, não vai dar certo, porque vai chegar em poucas pessoas e não vai ser aprovado, e aí não vai para frente, fica travado. Então, quem trabalha com musculografia, com braille, geralmente é como voluntário, ou uma coisa bem próxima disso, que foi o que eu fiz praticamente a vida inteira, é um trabalho voluntário, né? E isso faz o quê? Dificulta que surjam profissionais qualificados e dedicados para essa área, né? Então, você pesquisa e agora o que eu faço? Eu preciso, acabou a bolsa, acabou tudo que eu tenho, vou dar aula de música, vou trabalhar, fazer outras coisas, porque não dá para ficar de voluntário, tem filho, começa um monte de história, né? Todo mundo sabe como que é. Então, hoje estou podendo voltar um pouquinho para esse lado. Na dissertação, também citei Dalcroze, antes de ter feito o meu diplomado, né, porque eu já era apaixonado por Dalcroze, e eu vi que teve um aluno dele, Johan Jongeras, em Barcelona, que ele fazia aula para crianças, né, usando o Dalcroze, e teve experiência com crianças com deficiência visual. Ele fez por 7 anos aulas para essas crianças, a partir de 4 anos, e ele percebeu muitos benefícios sociais e pessoais. Ele não usou partitura em braille, ele só fez atividades. Olha que interessante isso, né? E aí eu consegui achar um texto que fala sobre essa atividade dele, em francês e em inglês, eu consegui traduzir para português, para quem quiser depois também ler, também pode ler, tem umas 3 paginazinhas, e tem um livro dele, que não lembro onde que eu comprei, eu acho que eu comprei no Chile, que é do Juan Longueiras também, que é O Ritmo na Educação e Formação Geral da Infância. E aí ele tem aqui umas atividades, umas partiturinhas de ritmo que ele fez com as crianças dele. Esse livro aqui é uma raridade. Mas para ilustrar esse ponto, já tentaram fazer, alguns outros autores, se não me engano, Suzuki também fez experiências com pessoas com deficiência visual, mas nenhum tangeu, né, nenhum chegou na partitura em braille. E aí, né, num certo momento eu falei, eu quero fazer Dalcroze, que eu sentia que eu tinha que ir para esse lugar, eu tinha que fazer isso, poder agregar, porque eu não estava conseguindo encaixar, como que eu vou fazer com braille? Não encaixava, não vinha. Ficava naquela assim, eu vou fazer aula de musicografia braille, para o pessoal aprender braille. É fácil para um músico, vocês leem partitura, pegar o manual, ver como que é o dó colcheia, é assim, entendi. E em um dia você já está conseguindo fazer umas partituras. Vocês vão ver já que vocês vão fazer partitura em braille. É muito simples, mas com os programas que tem hoje em dia aí, que são antigos ainda por cima. Aí, apaixonado por Dalcroze, eu fui buscar essa formação. Aí encontrei no Chile, a primeira formação na América Latina que teve, né, que é certificada pelo próprio Instituto Suíço, que é na Suíça, preço da Suíça, tudo caro, é longe, né, outra história lá, 2 anos e meio morando lá. Eu estava querendo ir, assim, na época, mas apareceu no Chipset, que é mais rápido e mais fácil de fazer, aí eu fiz. E foi super legal. A própria diretora do instituto foi lá, pessoas incríveis dando aula, assim, fazendo coisas que você cai o queixo. Ela dá aula em 7 línguas diferentes, uma coisa mágica, assim. Então, é um universo muito, muito, muito lindo. Então, eu acabei em 2019, né, 2019 ali, o diplomado, e logo veio a pandemia. Aí a pandemia pôs tudo de ponta cabeça, né? Aí, agora retomando aí um pouco essas histórias. E nesse meio tempo também, trabalhando, né, eu criei um curso de acordeon online, que até o Ivan também conhece, né, o Apaixonados por Acordeon, desde 2018 até hoje ele funciona online, metodologia. Eu quero dizer isso, porque para mim, aprender o braille me influenciou muito na forma de ensinar música. Então, para vocês que estudam, que são educadores musicais, conhecer o braille não é só por uma questão de curiosidade, é uma questão de entender a própria música por um viés diferente. Isso me trouxe uma percepção, quando eu vejo um aluno tocando, eu analiso a altura de nota, ritmo, oitava, salto de oitava, arpejo, escala, de um olhar que eu não tinha antes. Então, me ajudou muito a olhar diferente, né, a minha própria forma de ensinar. Então, eu consegui ali fazer um curso online, né, que funciona, muita gente aprende a tocar acordeon, é uma outra história, seguindo noções do braille, noções do que essa visão aí
traz. Então, aprender a musicografia Braille não é só uma questão de curiosidade, é uma questão também de aumento das suas capacidades como educador musical. Tudo que a gente pode interdisciplinar, isso explode em mais possibilidades, né, para cada um, e infinito de possibilidade. Então, hoje, reunindo essa trajetória, né, que eu falei aqui para vocês, eu criei um projeto, que é o Five Steps. Nomeei assim porque eu quero tornar ele internacional. Eu estou contactando a ONCE, que é a Organização Nacional de Ciegos de Espanha, e a ULAC também, né, a União Latino-Americana de Ciegos, além da National Braille Press, também conversando com eles, para fazer algumas atividades, né, algo que possa auxiliar esse projeto que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, e vai ficar mais fácil de entender. E estamos aqui olhando no tempo para não perder o tempo de a gente fazer a parte prática, que é a parte mais legal. Mas essa parte aqui também é legal. Vocês vão ver aqui. Abrindo. Para a gente mudar aqui, compartilhar, um momento. Eu chamei de 5 Steps. Depois vocês podem olhar o Braille 5 Steps, né? Coloquei assim. Licença, Rafael. Diga. A gente tinha desligado o ventilador por causa do ruído. Aí eu vou deixar o ventilador ligado. Aí qualquer coisa, se estiver difícil, eu mando por texto as perguntas, tá? Ah, não, pode falar. Deixa o volume baixinho aqui, eu ver se está falando, eu aumento o volume e ouço. Deixa mais regulado. Então pode ligar aí. Passa em calor à toa, não. Aqui, esquentou aqui agora. Então, vai ficar ruim de ver, está tudo correndo. Pode continuar. Vamos lá. Aí, vocês estão vendo aí já o 5 Steps, né? Depois vocês podem entrar e ver direitinho, né? Tem aqui sobre o método, para instituições, para músicos com DV, músicos sem, o acervo e contato. Ele está trilingüe, tem português, inglês e espanhol, que eu estou falando aqui com o pessoal. Isso aqui é o meu login, então vem aqui uns itens novos para mim. Aí depois vocês podem ver, né, que são símbolo de dificuldade, de 3 etapas. Eu falo de cada um dos graus aqui, que são eles, né, para quem para músico com deficiência visual, músico sem deficiência, instituições, os serviços, né, aulas particulares, workshops e palestras, de partitura e consultoria institucional. Agora, o que eu quero mostrar é isso aqui, ó, para que serviria? Aqui eu descrevo um pouco melhor também cada um do método, né? E depois vocês podem ver com cuidado. Não vou ficar mostrando aqui tudo agora, senão fica uma aula diferente demais. Qual que é o nome do site? Braille 5 Steps. 5 Steps. Ok. Bom, depois vocês vão ver direito aqui, tem outras coisas, mas essa aqui é a parte mais legal, que ele centraliza materiais didáticos, organizados pelos 5 dificuldades e 23 etapas do método 5 Steps. Então, você pode ter aqui, ó, partitura ou atividade de musicalização, porque a gente pode ter, tanto para cada grau de dificuldade, né, o grau 1, 2, 3 e 4, tem só um teste aqui ainda que eu coloquei, eu acabei de fazer semana passada esse aqui, cheguei nesse site. Você pode ter do grau 1 só partitura, você pode ter do grau 1 só atividade de musicalização, porque a forma de você fazer a musicalização sem precisar entrar na partitura, então você pode ter essa diferenciação. E aqui você vai ter também uma tarja que se o criador da atividade, ele é vidente, ou uma pessoa com deficiência visual. Isso aqui, para mim, é uma coisa muito importante, que eu coloquei isso aqui ontem no site. Por quê? Aquele ponto que eu disse, quando a atividade é feita por um vidente, ela tende a ter um viés, não tem jeito. Quando ela é feita por uma pessoa com deficiência visual, ela vai ter outro viés, outro universo, outra forma de fazer aquilo acontecer. Então, eu pus essa separação para você poder
perceber isso, né, e poder fazer uma validação de quem, né, qual pessoa criou qual, para poder a gente começar a puxar e validar e criar mais pesquisas também com relação a isso, né? E de cada material, você pode dar estrela e também fazer um comentário, né, sobre a atividade, se você usou, se você não usou. Então, você vai ver atividades com 3 estrelas, com 2, com 1, comentários falando sobre, né, e para baixar. E só você consegue subir a atividade e baixar se você tiver logado. Se você não tiver logado, você não consegue. Então, depois, olha lá, entrar e cadastrar, né, tudo certinho. Muito legal isso aqui, deu super certo. Então, o site está em construção, ainda assim, mas o principal é o acervo, que é a grande questão aqui que a gente vai trabalhando. Tá bom? Vamos continuar. Então, a ideia é essa, que qualquer pessoa pode hospedar gratuitamente as suas atividades lá em cima, qualquer professor do mundo, né, inglês, espanhol, português, até para colocar depois lá para ele traduzir automaticamente também o que tiver lá para cima, né, tiver subido, né, a atividade. Também isso não é uma coisa difícil hoje em dia, com IA você faz tudo, né, tudo que você imaginar você faz, praticamente. Então você pode criar uma comunidade de professores mundialmente que você pode criar partituras classificadas no grau de dificuldades, além de atividades musicais. Vou falar mais disso adiante, né? E tem essas parcerias que eu estou criando, né? Com a ONCE, a FOAL, a ULAC, e conversando com o National Braille Press, que são um pouco mais difíceis de conversar lá. Vamos seguir aqui. Vou passar para uma outra parte, que é fundamentos em terminologia e a pessoa com deficiência visual. Uma atualização rápida de vocabulário, de curiosidades também, para a gente ver. Até porque se a gente faz isso, já vai direto, mas vamos passar por aqui de forma mais rápida, que é interessante. Bom, o primeiro termo que as pessoas com deficiência visual... Tem uma pergunta. Diga. Tem uma pergunta aqui, pode fazer? Pode, por favor. Sim. Uma pergunta pode ser ignorância da minha parte, né? Estou começando agora e, assim, eu realmente estou aqui pensando, como é a interface do deficiente visual com a plataforma? Como que ela se dá na prática? Então, eu estava me perguntando aqui, como é que vai ser essa comunicação? Muito legal a pergunta. Isso que é legal perguntar, porque assim, a gente, tanto ponto para ficar falando, e aí com as perguntas dá uma acalmada, assim, calma, vai entrar cá. Então, assim, as pessoas com deficiência visual que usam o computador, elas usam programas que leem a tela. Só que a página tem que estar também acessível e adequada para isso, e os programas também. Você já reparou quando você aperta no computador o Tab, ele muda a janelinha de, né? Você já reparou nisso? Você aperta o Tab, ele muda uma coisinha de sincronização. Quando você está lendo um programa que faz essa leitura, tipo o JAWS, é o que é o mais usado, você aperta o Tab, ele pula um lugar e lê aquilo que está escrito. Ele pula para cá e lê, pula para cá e lê. Então, você vai vendo o que tem. Só que essa sequência não estiver organizada, fica um caos. E aí, quando ele estiver ali, você aperta o Enter, ele entra. Então, assim, dá para usar a internet de forma acessível e sozinho, né, sem ter auxílio de um vidente na internet. Então, a própria pessoa com deficiência visual vai poder entrar nesse site e acessar. Neste momento, essa atualização com o JAWS ainda não está feita, então ele não está ainda acessível, só está em construção. Para ele ficar acessível, eu tenho que pagar mais uns negócios lá para poder funcionar, porque é tudo isso, né? Vai que vai. Então, né? É isso. Bora. Então, os termos, né, que eram chamados, as pessoas com deficiência visual, antigamente eram de inválidos. É o primeiro termo que encontra. E o curioso é que esse termo você encontra até em uma revista de grande circulação que apareceu em 99, chamando de inválidos, né? E aí depois, no pós-guerra, chamaram também de incapacitados ou inválidos, né, que ainda puxando ali atrás. Por causa desse pós-guerra, que o pessoal saiu, os soldados vinham, né, sem braço, aí eu estou incapacitado.
Então, é um termo que ia puxando. Aí depois, ainda foi evoluindo, né, para defeituoso, deficientes e excepcionais, né? Também na questão mental, né? Falar, ele é excepcional, mas excepcional, né? Enfim, são nomenclaturas, né, que foram aperfeiçoando. Aí depois, em 1981, pressionada por pessoas com deficiência visual, a ONU fez, do ano 81, do Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Né? Aí o indivíduo virou pessoa, não era mais indivíduo com deficiência, indivíduo deficiente, indivíduo incapacitado. Aí começou a chamar só de pessoa e deficiente, são pessoas deficientes. Ainda é um termo que foi ajustado para pessoas com deficiência hoje em dia. Aí, antes disso, também foi chamado de pessoas portadoras de deficiência, aí virou portadores de deficiência. É como se você portasse uma bolsa, uma carteira, aí você porta uma deficiência. Aí o pessoal criticava isso, né? Aí pessoas com necessidades especiais, aí virou pessoas especiais. Mas, né, pessoa especial, é tudo polêmico. Até que em 94, a Declaração de Salamanca definiu pessoas com deficiência, né, visual, auditiva, etc. Ainda teve uma questãozinha lá que tentaram mudar uma sigla para portadores de direitos especiais, que aí foi por água abaixo rapidinho. Mas, enfim, seguindo. Desmistificando que a audição, né, das pessoas com deficiência visual são super desenvolvidas, né, não é que são super desenvolvidas, pode até ser que tenha, igual uma pessoa vidente pode ter também, né, mas é que ela passa a ter mais atenção àquela entrada de informação sensorial, né, então você não tem a entrada do visual, você fica mais atento às variações de sons, o tipo de sapato que a pessoa está usando, se ela arrasta o pé ou não, se entrou alguém na frente da caixa de som ou não. Você começa a sentir coisas que você não sente porque você está vendo. Então, aquilo não vira uma informação. Então, são pessoas mais atentas aos sons, né? Simplesmente. Bom, resumindo, né? Aí até que tem professores, educadores, né, que falam que o aluno cego não precisa de partitura porque ouve melhor. Ouve melhor o quê, né? Então, isso aí é um mito mesmo. A escrita da palavra braille, uma curiosidade, é braille maiúsculo ou minúsculo? É minúsculo, por quê? É Luiz Braille. Quando é sobrenome, braille, você põe maiúsculo. Quando é minúsculo, quando a tecnologia, né, a escrita braille é minúsculo. Igualmente é escrita romana, algarismo romano. Romano minúsculo, você põe romano maiúsculo, né, algarismo romano. Arábico, né, números arábicos, etc. Então é tudo minúsculo. Braille minúsculo também. Braille maiúsculo, só se for falando do sobrenome do próprio Luiz Braille ou familiares aí, né, dele. Então, falando do Luiz Braille, vou falar um pouquinho dele também, que é muito interessante a história. Tudo isso vai trazer mais percepção sobre a musicografia, já que temos um tempo também largo para poder falar sobre isso, né? Sem também querer ficar esticando o assunto, porque eu acho que vai ter uma parte prática bem legal de fazer. O Luiz Braille nasceu em 1809 e morreu em 1852, na França. Ele perdeu a visão com 3 anos de idade em um acidente. Ele estava, imagina, 3 anos de idade, o pai dele mexia com couro, ele foi lá brincar com as ferramentas do pai dele. E uma lá que tinha um espetinho, né, cortava couro, afiado, enfiou no olho, 3 anos de idade, né, cortou o olho, perdeu a visão, ficou. Só que aquela infecção foi passando para o outro olho. Aí, com 5 anos de idade, ele perdeu de vez a visão do outro olho. E esse efeito, né, que chama oftalmia simpática. Hoje em dia, isso é totalmente evitável, sem nenhum problema, com antibióticos, etc. Né? Então, o Braille perdeu a visão por um acidente, ele não nasceu cego. E os pais dele fez questão de colocar o Luiz, né, o Luiz Braille, em escola com videntes, que era uma coisa muito rara na época. Quando o pessoal perdia a visão, né, nascia assim,
né, ou surdo, fica em casa e reza para sobreviver, né? Você não vai fazer nada. Só que eles, não, a gente vai pôr ele na escola. Pôs na escola, vai estudar, junto com crianças videntes. Então, ele teve uma vida social. Tanto que, com 10 anos depois, ele foi para a Escola de Meninos Cegos, o Instituto Real de Meninos Cegos, né, onde só tinha meninos cegos. Até curioso, os meninos e as meninas não iam, né, ficavam em casa. Era uma época, né, forte nesses aspectos aí. Então, lá, ele começou a ter contato sobre tudo que é possível fazer uma pessoa cega no mundo, né? Aprender música, ele virou músico também, né? E aí chegou uma altura do campeonato lá, com 13, 14 anos, chegou um cara, Charles Barbier. Olha que interessante. Ele fez uma coisa chamada sonografia. Ele queria que, na guerra, o pessoal pudesse trocar mensagens e ler no escuro. Aí ele fez um sistema que se representava os sons da língua francesa, com uns negócios compridos, um negócio bem, bem francês, assim, bem largão, grandão, bonito, né? Floreado, com os pontinhos, umas linhas, que eles não conseguiam escrever, pessoa cega, porque era difícil escrever daquele jeito, mas conseguia ler. E ele achou aquilo super legal. Aí o cara chegou lá, mostrou, falou, ó, vê o que vocês podem fazer aí, usa, né, inventa moda. E o Braille, molequinho, né, muita energia, muito inteligente, né, pelo visto, começou a pensar em melhorar isso. E aí, com uns 15 anos, ele desenvolveu o sistema Braille de 6 pontos. Então, esse sistema que a gente tem hoje, que a gente vê no elevador, né, vê lá, olha só, isso que está em Braille, o que está escrito aqui? Né, vocês vão saber um pouquinho depois. Foi um menino de 15 anos que inventou, né? De 15 anos. Então, o Luiz Braille, depois ele virou organista de igreja também. E aí, ele começou a inventar a musicografia. Na minha visão, a musicografia é que ditou o formato que a escrita do alfabeto o jeito de organizar as células Braille. Então, como ele era músico, ele organizou pensando na música, como se ele quisesse escrever a música primeiro, antes das letras, assim, como é que eu escrever música? E ele começou a usar a musicografia Braille para tocar na igreja, e depois virou até uma moda na época, que toda a igreja contratava pessoas com deficiência visual para poder, pessoas cegas, né, com cegueira, para poder ser o organista da igreja. E ele pôde aperfeiçoar muito a escrita musical em Braille, ele sozinho lá fazendo, cultivando, melhorando a escrita, conversando com músicos, né, como que é a partitura, o que tem nela. Então, assim, realmente foi uma invenção genial, né? Então, a musicografia Braille não foi uma adaptação posterior, ela nasceu junto com o sistema Braille. Aí, né, assim que o Braille morreu, começou a ficar ficou famoso o sistema Braille, né, aquele clássico, santo de casa não faz milagre. Então, o cara tá usando o Braille, tá lá fazendo a coisa, né? Tá lá, né? Não deve ter ganhado R$1 com isso, né? Assim dizer. Não fez nada. Talvez nem uma medalha honrosa deve ter ganho. E aí morreu, todo mundo começou a usar. O método inventado por um cego aqui na França, que revolucionou e permite às pessoas com cegueira, né? Se falam outros termos, né? Poder escrever e ler, e fazer música também, que era o mais surpreendente, era a música, que ficou bastante circulante. Aí começou a sair um manual na Inglaterra, na França, cada hora um lugar diferente. Na Alemanha saiu também. E cada pessoa dava o seu pitaco a mais. Assim, eu acho que meu jeito é melhor, vou mudar, vou aperfeiçoar. Aí mudava. Aí chegava outro país, lançava um manual. É assim, porque eu aperfeiçoei, porque lá na Inglaterra fizeram errado, não é assim. Porque eu não gostei do que o Braille fez, ele fez do que eu melhorei. Então, cada um quis melhorar. Aí até que chegou um ponto, né, muito ali perto ainda, em 1888, que foi bem rápido essa expansão, aí juntou Inglaterra, Alemanha, França e Dinamarca. Eles se juntaram, votaram quais seriam os temas que iam abordar mais, tentaram fazer o mais próximo do original, né, para poder unificar os países, todo mundo ter a mesma conversa, ter a mesma nomenclatura, o mesmo jeito de falar
e de perguntar as coisas, musicalmente falando. E assim ficou. Só que ainda assim, passa os anos, as décadas, o pessoal vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Até que chegou aí, em 2004, depois de 20 anos de muita conversa, o Subcomitê para Anotação Musical do Sistema Braille, que começou em 1980, depois de 24 anos, né, lançou o Manual Internacional de Musicografia Braille, que é esse aqui, mostrei para vocês há pouco tempo, né, que ele compila tudo aqui que tem o Braille. Essa página tem 309 páginas. Ele é um manual, ele não é um método didático. Ele não tem uma ordem que ensina você a aprender o Braille, a ensinar Braille. Ele fala assim, é assim que é, é assim que é, é assim que é. E aí, os caras ainda fizeram uma versão em Braille. Pô, que legal, eles foram inclusivos, fizeram uma versão em Braille. Deu 10 volumes, um livro gigante, assim, se vê em prateleira. Né? 308 páginas em Braille, é muita coisa em Braille. Só que ele não é um método, ele é um manual. Aí eu já encontrei pessoas cegas que sabem música, tocam o instrumento, sabem até um pouco de partitura, tentaram ler o manual e não conseguiam sair, entender nada, que é um caos. Porque o manual tem muita parte que fala assim, conforme a partitura, em Braille ficará assim. Aí ele põe a partitura, deixa eu ver se consigo mostrar aqui um trecho assim bem, ele põe a partitura, e em Braille ele fala, é assim que escreve. Mas não descreve o que é. Então, quem está vendo em Braille vai ver o quê? Só em Braille? Não adianta. Morreu na praia. Então, gastaram dinheiro à toa. Né? Dizer bem a verdade, mas é muito dinheiro à toa. Ou seja, alguém ganhou dinheiro aí no meio, né? Porque política é política. Seguindo, né? A musicografia Braille no Brasil hoje, né? Poucos especialistas, poucas pesquisas acadêmicas, né? Tem bastante, só que elas não se cruzam muito, elas não seguem adiante. Parece que acontece muito isso. Hoje em dia, com a internet melhorou, né? Depois da pandemia, ficou mais internet ainda a coisa. Mas o pessoal faz uma pesquisa e aí não acha que o outro pesquisou, não tem acesso, aí não encontra. Aí faz a mesma coisa. Então, assim, de introdução à musicografia Braille, você encontra um monte de lugar falando a mesma coisa. Né? Assim, não precisa de mais uma, ou mais a 10ª, não precisa. Então, são experiências isoladas, e quem pratica, quem faz, põe a mão na massa, às vezes não sabe nem escrever artigo. Então, você não fica sabendo que a pessoa fez também. Enfim. Então, juntar esse povo não é uma coisa fácil. Né? E aí tem essa tendência internacional do abandono do Braille, nessa desbrailização. Um dado aqui interessante, em 1950, 50% das crianças dos Estados Unidos sabiam Braille. Hoje, 10% das crianças cegas, né, com cegueira nos Estados Unidos, sabem Braille. E aí, por quê? Eles falam que não precisa ler Braille, porque você, hoje em dia, tem leitor de tela, você tem audiobook, você consegue ouvir tudo, mas você não vai saber escrever nem ler. Mas aí que tá. As pessoas com deficiência visual que hoje trabalham, estão empregadas, elas, em sua maioria, né, elas sabem ler Braille e atribuem o seu sucesso profissional a saber ler e escrever em Braille. Então, isso faz toda a diferença. Né? Então, quem defende o Braille, geralmente são pessoas que tiveram mais estudos, né, que aprenderam o Braille, conhece o sistema, sabe que o seu sucesso é atribuído ao Braille, né, e o Braille não é uma coisa antissocial e segregadora, né, que faz aí o que está fechado mesmo são as políticas de produção de material em Braille, porque é caro imprimir em Braille e ocupa muito espaço em biblioteca, é verdade, não é fácil, mas tem hoje em dia uns mecanismos, umas tecnologias igual um teclado, só que é uma barra, que aí, ao invés da tela do computador ficar lendo o que está escrito, ele ergue nessa coisa de metal os pontos em Braille, automaticamente. Aí a pessoa passa o dedo e lê tudo. Aí a próxima tela, ele põe para baixo, muda tudo. Muda tudo. Então, não é uma impressão, ele vai soltando os pontinhos para poder escrever aquilo que o computador está fornecendo. É muito interessante.
Aham, vamos seguindo. Vamos passar para esse outro aqui já. Vou mostrar aqui por que métodos convencionais. Vou mostrar a primeira partitura em Braille aqui para vocês, a comparação. Espera aí. Vou começar a entrar no Braille. Vamos começar a pegar fogo. Quando pegar fogo, vai sair faísca da cabeça, que tem muita... Dá umas pane às vezes na gente, quando começa a ver uma coisa muito nova. Ah, cadê? Na tela. Aqui. Compartilhando. Então, ó, vocês podem ver aqui, ó, essa partitura que tem si, dó, si, lá, sol, lá, si, ré, dó, si, lá, si. Aqui embaixo eu fiz em vermelho essa linha melódica. Você bate o olho, ó, na partitura, você vê uma linha melódica. Você já entende um pouco da complexidade da partitura. Você consegue solfejar ela. Você, até ritmicamente, você vê que a mínima tem um espaço maior depois dela, e as 4 semicolcheias é tudo junto, né? Então, espacialmente, a partitura ela é um gráfico muito claro de agudo, grave e de tempo também. Agora, olha do lado. A mesma partitura em Braille. Olha o que acontece com ela. No mouse não aparece na tela? Ah, aparece sim. Ah, que bom, estou vendo ali. Então, ó, 4x4. É assim que escreve. Eu vou resumir assim, não vou ficar explicando tudo agora. Aí a primeira unidade de tempo, eu coloquei, ó, 1 e 2, eu circulei. O que está escrito aqui? Ó? A primeira célula é a oitava, depois dó mínima. Vocês vão entender isso aqui daqui a pouco, vocês vão ficar mais claro. Eu estou assim já jogando umas coisas na cabeça. A unidade de tempo, 3 e 4. Si semínima e Lá semínima. Tem aqui embaixo descrito, não sei se dá dando para ver daí. Então, a unidade 1 e 2 de tempo, elas estão aqui, ó, juntas. Sendo que a primeira, na verdade, é metade, porque a primeira aqui é só a oitava. Mas, enfim, né? Aí no outro mudou de compasso, ó, deu um espacinho. Sol semínima, uma unidade de tempo. Agora, a segunda unidade de tempo, Lá e Si colcheias. Já são 2 células para uma unidade de tempo. Né? Então, essa questão do espaço já não é mais compatível. A unidade de tempo 3, Ré semínima, e depois aqui o Dó, Si, Lá, Si, semicolcheias. 4 células para uma unidade de tempo. Então, aqui tem mais nota que fica maior na partitura. Então, ela não tem nada a ver com a partitura em tinta, né? Aí eu puxei aqui, mudou aqui. Aí, pronto. Não tem nada a ver com a partitura em tinta, né? Graficamente. Isso aqui, metodologicamente, muda o pensamento de ensino. Não tem como. Vai fazer diferença. Certo? Aí, deixa eu ver se eu falo disso aqui. Bom, eu fiz uma análise também com relação àquela conceito de semiologia, de transmissão da mensagem entre 2 pessoas, processo poético, estésico, está lá na dissertação, para ler com mais detalhes depois. Mas o que eu extraí disso, na reflexão, é a música é escrita numa partitura convencional. Eu vou deixar ela aqui aberta, não, mas eu não consigo deixar aberta, vou deixar assim. A partitura, né, a pessoa que escreve a partitura convencional, e ela é lida por um vidente. Então, assim, eu sou o compositor, eu escrevi aquela partitura convencional, lida por um vidente. A partitura em Braille, ela nasce dos conceitos de uma partitura convencional. Então, ela não nasce do compositor, necessariamente. Ela é criada a partir da partitura, ela muda o trajeto da coisa, né? Para poder uma pessoa ler ela em Braille. E também, claro que dá para o próprio compositor escrever diretamente em Braille, não tem nenhum problema, né? Mas a questão é que a partitura, ela é extraída da partitura em tinta. Essa é a grande preocupação que se teve no Manual Internacional
historicamente aí, né, pelo que parece, com o Braille também, que é para permitir com que a pessoa com deficiência visual consiga se comunicar com uma pessoa vidente, lendo a partitura convencional, né? A meta é criar essa comunicação entre eles. Então, um método de partitura em tinta, de partitura convencional, não pode ser traduzido para o Braille simplesmente e utilizado para ensinar fotografia Braille, né? Ensinar música, não funciona. Então, eu vou pegar lá um método X de violão, vou passar para o Braille, o computador, e agora temos um método em Braille. Não tem. Como é que você vai ensinar musicografia Braille? É outra forma, é outro tudo. Não adianta. Ajuda, até ajuda algumas coisas, mas não vai lá. Vou pegar o Bona, né? E vou passar para o Braille. Vai ajudar? Curioso, vai ajudar um pouco, vai ajudar. Mas não é no direto ao ponto. Se tivesse um negócio mais adaptado e construído, vai chegar mais rápido. Então, os métodos tradicionais também do século XX, Dalcroze, Kodaly, Orff, Suzuki, não abordaram a musicografia Braille. Ninguém abordou, ninguém tangeu ela. E nem os da segunda geração, como o Schaeffer, Painter e o Kohlreuter, né? Também não tratam do tema. Então, tem essa lacuna mesmo na formação dos professores, natural, né? Que acabam, às vezes, né, aqui, ó, formação de educadores para trabalhar com alunos com necessidades especiais sofre de excessiva simplificação dos conteúdos propostos, aliado a uma superficialidade que se distancia das situações problemáticas concretas de cada realidade. Então, assim, eu quero ensinar música, aí você simplifica tudo, e até a tal ponto que você não consegue nem permitir com que a pessoa consiga ter autonomia de escrever música, né? Resumindo assim, eu já vi gente que, uma vez eu vi um cara no YouTube, assim, que inventou um jeito melhor que a musicografia Braille para ensinar pessoas com cegueira a escrever música. Aí você vê aquilo assim, você vê, meu, que coisa doida, já existe um negócio bacana aqui, criado há séculos, né? 200 anos tem, né? E a pessoa inventando moda, tá reinventando a roda. Aí você olha bem, você fala, mas não é tão bom não, não é melhor. Mas, enfim, então tem de tudo, né? Então, a união, né, faz a força, a desunião atrapalha. Vamos seguir. Eu tenho uma Só um minuto, pergunta, tem mais posso? uma. Oba, pode fazer. Tá Deixa a pedindo Aline Boa sozinho. noite, depois. pessoal. Boa noite. Aline, tudo bem? Eu tô aqui assistindo de casa, né? Porque hoje não é dia de estar no FMG, mas eu tô achando maravilhosa a sua aula, primeiro, né, para falar. E eu acho tanto essa ideia toda da musicografia Braille, quanto a ideia da escola também. Eu falo assim, porque desde cedo, quando eu era adolescente, quando eu comecei a estudar Braille por interesse, né? Porque eu tenho baixa visão, mas eu enxergo normalmente, só que aí eu falei assim, não, mas e se eu não pudesse, né? Então, eu resolvi fazer mais aulas, mas na minha época ainda era pulsão e reglete, sabe, manualmente. Assim. Não tinha nem a maquininha, não. E aí eu estudei a musicografia Braille também, porque eu já tocava, só que depois parei de praticar porque não tinha para quem escrever. É o que você falou, não tem... Quando eu cheguei na universidade, cheguei com essa expectativa. Nossa, que legal, vou estudar. Cheguei no pós-doc e não tive uma aula. Vai ser assim, poxa vida. Eu acho que era uma coisa que pelo menos o pessoal tinha que saber que existe, né? Para saber aonde recorrer, para caso receba um aluno que precise mesmo disso. Então, eu acho... eu tenho que te dar assim, muitos parabéns pela ideia, pelo site, por tudo. A minha pergunta é que eu vi que você estava mostrando as duas partituras, né? E eu lembro que antigamente eu já cheguei até a brincar um pouquinho no Musi Braille. E eu vi que recentemente já tem o próprio MusiScore, ele tem a opção de exportar. Aí eu queria saber se você já testou, se você recomenda para o pessoal ir brincando assim para associar, né? Porque aí pode ver o dó lá e ativar a função lá no MusiScore, por exemplo, e ver em Braille, se você já usou, se você recomenda, porque eu vi, mas eu nunca testei, imprimir para ver se fica bom, enfim. Que legal, obrigado, viu, pelas palavras, Aline, agradeço. Eu vou mostrar daqui a pouco o Musi Braille para o pessoal, para indicar até para vocês baixarem e ficar brincando e experienciar uns negócios aí, que vale muito a pena. Agora, do MusiScore, né, que você falou, eu sei que ele tem um plugin, mas se eu não me engano,
ele vai mostrar só compasso por compasso, ele não mostra toda a partitura, e ele mostra de forma visual, né? Eu tenho essa memória, agora eu não me lembro, mas eu sei que o Music Braille, ele embora seja antiquíssimo já, ele é muito versátil e muito útil para isso. Eu tenho até a intenção de fazer. No Museu Braille a gente escreve em Braille, né? E ele mostra a partitura convencional. Aí eu estava vendo que no MuseScore a gente está conseguindo fazer isso ao contrário, porque a gente escreve no normal, aí tem como você ativar, e tem a opção agora das exportações, da gente exportar em Braille. Só que eu nunca testei, não sei se funciona bem. Entendi. Talvez. É que você escreve a partitura convencional e manda para o Braille, né? Isso tem alguns que fazem. Até eu queria colocar isso no meu site lá, mas eu vi que ia ficar muito caro para fazer agora. Mas você consegue jogar um Music XML, que é um arquivo que você cria em qualquer programa de partituração digital, de digitalização de partitura, você exporta como Music XML, sobe esse arquivo e ele transforma ele em Braille. Só que ainda assim, eu já testei alguns antigamente, mais, né? E eu vejo que fica um pouco falho. Então, até mesmo a prova do vestibular lá da UEM, eu resolvi fazer à mão, que era mais rápido que ficar tentando fazer funcionar, né? Então, às vezes tem que ver, assim, até que ponto vale a pena ou não usar. Porque quando é mais complexo, você tem questões assim, pastor de piano. Tem duas pautas. Você pode escrever um compasso, aí outro compasso. Um compasso, um compasso. Ou você escreve dois compassos, ou a estrutura do sistema inteiro, aí depois agora o sistema inteiro da mão esquerda. Então, tem muitas variáveis, até de formatação, que aí você joga lá, ele vai se virar. E nem sempre é a melhor opção, principalmente na questão de em acorde e intervalos também. Você lê musiografia, Aline? Eu lia, só que, como eu te falei, não tenho onde praticar, né? Exato. Então, por não ter onde praticar, a gente acaba perdendo esse hábito, né? De ler, e eu esqueci um bocado de coisa, mas algumas coisas eu ainda lembro. Da mesma forma o Braille também, né? Lia e escrevia, mas algumas coisas eu ainda lembro, mas algumas coisas, por falta de prática. Tem que treinar, né? Igual eu toco piano, se eu paro de tocar há 10 anos, não toco mais piano, né? Não tem jeito. Muito legal, mas é bom saber, então, que o Music Braille ainda é o melhor, né? Melhor. Eu gosto dele. Eu vou mostrar depois pro pessoal, vou mostrar já. Obrigada. Obrigado, Tem uma Aline. pergunta aqui na sala. A Oba. Sônia. Eu de novo, eu estou aqui pensando. Fala mais alto um pouquinho. Eu estou aqui pensando o seguinte, porque atualmente a gente tem como tecnologias impressoras 3D, né? Então é algo que no passado não existia. Então, realmente, o Braille veio e trouxe essa solução, né, para o ensino de música. E aí eu fiquei pensando, tem alguma forma de associar, por exemplo, durante esse aprendizado do Braille, por exemplo, partituras que pudessem ser impressas em 3D, né, que tem o TAF ali, para ter essa percepção do que é a partitura convencional e do que é essa em Braille, como que elas conversam. E eu fiquei pensando nisso muito para as crianças. Já tem alguma coisa nesse sentido? Ou eu estou, assim, ficando meio louca aqui na minha ideia, que eu estou viajando? Não, você está muito sóbria, tá? Ótima pergunta. Até isso, tá vendo? Uma pergunta simples que eu pensei, poderia ter mostrado como que as pessoas escrevem em Braille, né? Porque são pontinhos, então você usa uma ferramenta. Por exemplo, a mais rudimentar, que foi que a Aline falou que ela usava, que é reglete punção, você põe uma folha em Braille, numa régua, e você vai enfiando um marcadorzinho, fazendo buracos na folha, fazendo relevo na folha, só que para baixo. Ou seja, você tem que escrever em Braille ao contrário, o que é mais louco ainda, né? Não basta ser em Braille, tem que ser ao contrário, que você vai, né, você escreve de trás para frente, espelhado. Aí você tira a folha dali, você olha ela e você lê. Existe também, hoje em dia, eu até tenho aqui, uma reglete positiva, que aí você escreve com a folha para cima. Então, ela é cheia de pontinho embaixo, e você aperta ela, ela sai o ponto para cima. É um jeito de escrever.
E na questão da tecnologia hoje, né, já é antigo, na verdade, que é a impressora em braille. Que é uma impressora que você taca lá e ela sai furando a folha, furando não, porque se furar estraga, né? Mas ela faz certinho, um pontinho, assim, em relevo, na folha, para a pessoa poder ler em braille, né? Agora, 3D, acho que não precisaria, porque aí acho que é um gasto muito grande. Mas a impressora já faria o que você pensou no que seria uma impressão 3D, né? Que é uma folha 3D, né? A impressora vai e já faz os furinhos ali em relevo, rapidamente. E tem a máquina Perkins, é igual a máquina de escrever que a gente tem, tradicional, né, que martela lá, só que ela tem só 3 botõezinhos no meio, um para cada ponto braille. Então, você bate lá, ela pá, bate o braille no papel, já vai para a próxima cela braille. Chama cela braille cada aglutinação, né, dos pontos ou não, para escrever a cada cela braille. Vamos te ver já isso. Certo? Acho que deu, né? Só um minutinho, tem mais um comentário. Mas o que eu estava pensando é o seguinte, é possibilitar, por exemplo, a comunicação entre quem sabe o braille e quem não sabe. Então, uma pessoa que tem uma partitura que está em braille, aí para converter e conversar, então fazer ao contrário, né? Então, para entender o pentagrama, todas aquelas todos aqueles elementos que a gente tem. Eu falei impressora 3D, mas, obviamente, né, nada que fosse super caro, já tem as tecnologias para fazer o relevo, né? Então, seria o tato na partitura convencional como ela é, com os elementos ali. Foi isso que eu pensei que seria interessante ter essa sensação do que está no braille e o que está na partitura convencional ali no relevo, como ela é. Foi algo que eu fiquei pensando. Perfeito. Quer ver? Já que você perguntou isso, eu ia falar mais um tema aqui, mas já vou pular para isso, porque a gente são 8h30 e eu queria pegar uns negócios quentes ainda. Vou mostrar aqui para vocês exatamente o Muse Braille, que a Aline já também comentou. Olha só isso aqui, que legal. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos fazer do zero. Ó, nome, vou colocar aqui, música. Autores conhecido, José, o compositor. Aí, tonalidade, tom menor, tom maior, quantos bemóis tem, né? Vamos colocar aqui, olha só o que ele dá aqui, sustenido, bemol. Você está mexendo na tela porque parece que está parado aqui. Mas está parado? Eita. Deixa eu mexer de novo. A gente está vendo só a imagem do Muse Braille, mas não... agora eu vejo seu mouse. Tá vendo? Deixa eu ver se vai aparecer. Deixa eu ver aqui o que vocês estão vendo. Você está com duas telas? Tá. Não, eu tô... Entendi que eu abri uma janelinha a mais aqui para poder criar uma outra. Mas, ó, vamos seguir nesse aqui mesmo. Então, ó, o que faz o Muse Braille? Se eu coloco aqui o F11, né? Vou colocar aqui, ó, digitação Braille, aqui em cima, né? Digitação Braille exigente, vou deixar sem. Fundo negro, que ele faz o contrário. E esconder ajuda, que é aqui do ladinho. Aqui está mostrando onde que é o dó, o que é os tempos, quais são os sustenidos e bemóis, tudo em braille. Aí, o que ele vai fazer aqui? Ó, vou digitar em braille. Vou colocar sinal de oitava, vou colocar dó. Deixa eu ver, cadê ele? Vai aparecer embaixo aqui. Ele está aparecendo. Eu acho que quando eu compartilhei, ele fez alguma coisa errada aqui. Deixa eu tentar aqui de novo. Ele tá com um negócio na frente da partitura, meu Deus. Saiu. Isso, agora apareceu. Agora apareceu. Então, tá vendo? Ele tem uns negócios meio assim, meio travado. Deixa eu abrir o outro aqui. Aí, ele faz tudo o contrário. Tá vendo? Esses programas são legais, mas assim, você tem que dar uma quebrada de cabeça. Essa voz que está falando é o próprio programa, o leitor? É o próprio programa. Ah, legal. É o de delete que eu dei aqui.
Ó, vou fazer aqui, agora vai dar certo, ó. Vou colocar, ó, sinal de oitava. Voltou lá, deixa eu clicar aqui para ver se agora eu entendi como que ele vai fazer para voltar. Pronto. Sinal de oitava. Ah, mas aí ele aparece isso, ele esconde. Bom, deixa eu continuar aqui, eu já mostro, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Vou deixar assim, mesmo sem compasso, só para poder mostrar aqui rapidamente. Depois eu fecho o programa e abro de novo. Ó, ele escreveu aqui embaixo. Você vai digitando, ele vai aparecendo. Eu digito em braille em cima, ele digita aqui embaixo na partitura. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tudo em colcheia. Aí se eu ponho aqui em texto, ele mostra o texto que é, né? Mas eu queria que ele ficasse aqui. Não que saísse. Tá dando algum bug aqui. Enfim, é o melhor que a gente tem hoje em dia. Ele dá uns bugs. Mas ele é de 2002, 2003. Até hoje o negócio funciona. Ninguém conseguiu bater ele. Dá para perceber que o programa é bem antigo mesmo, né? Assim, não que seja obsoleto, mas ele é bem antigo. É bem antigo. É bem antigo. Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4. Ó, deixa eu ver, muda de compasso. Aí ele dá outra aqui. Olha lá. Aí dó semínima. Você pode também clicando por aqui. Mas não está aparecendo mais. Agora você tem que voltar a clicar. Enfim, sei lá. Vou voltar aqui para a sequência que eu estou mostrando. Depois eu abro ele de novo. Deixa eu fechar esse programa aqui. Aí ele volta. Deixa eu ver o que estão escrevendo aqui no chat. Muito mais difícil que na partitura, o Givaldo falou. E não é em alto relevo. É, então. Mas você vê que não é tão difícil, não. Vou dar um segmento aqui, ó. Aí o que comentou a Aline, né, na questão das universidades, né? Não existem programas fixos de musicografia Braille nas universidades. Quando o aluno com DV se inscreve para o vestibular de música, os professores se veem obrigados a improvisar soluções, né, para criar partitura, o que eu vou fazer, pelo amor de Deus. Geralmente há duas alternativas. Ou cria um grupo de assistência para tentar ajudar ao máximo aquele aluno do jeito que dá. Geralmente eles acabam, né, quando o aluno se forma, igual o caso da Fabiana Bonilha, que tinha aqui na Unicamp, que fez o doutorado e tudo mais. Aí acabou tudo o suporte, não tem mais, fechou, né? Ou cada professor tenta o aluno como pode, se vira, faz o que dá. Mas musicografia tá além da imaginação. Aí o dilema das provas de aptidão é esse, né? Que eu passei lá. Uma prova que se torna mais difícil para o aluno com deficiência visual pode significar que a banca exigiu que ele já estivesse preparado para se incluir sozinho. Uma prova se torna mais fácil, pode ser assistencialismo disfarçado de inclusão. Então, assim, ajudar ou não ajudar, ficar facilzinho a prova para entrar, ou faz do jeito que tem que ser mesmo. Mas do jeito que tem que ser mesmo, como é que esse aluno vai conseguir aprender musicografia Braille se não tem ninguém nem que ensina, nem tem método para ensinar? Então, é muito... Ou isso deveria ser ensinado lá na faculdade. Mas a faculdade não é para ensinar musicografia Braille, é para ensinar música. Então, assim, quem é que vai dar braço a torcer, né? Onde que está faltando quem nessa jogada, nessa equação? Né? Então, é realmente uma situação complexa. E aí eu busco, dentro do meu sonho, na minha cabeça, né? Eu fiz um mestrado, fiz um monte de coisa, o que eu faço com isso? Eu tenho que pôr o salto para frente. Aí eu fiz esse 5 steps para tentar trazer uma luz para quem estiver aí procurando, né? A agregar valor a essa temática. E como todo mundo é longe do outro, separado, uma iniciativa não conversa com a outra, essa é uma maneira de fazer as iniciativas se conversarem. Tem mais uma pergunta aqui, Rafael. O Gabriel quer perguntar. Tem 3 perguntas. Maravilha, bora. Fala mais alto. A partitura convencional, ela é feita para a gente poder preservar aquela música que ela é feita na prática e para poder explicar aquilo que já é feito na prática. Então, só para me entender, o senhor falou que, no caso dessa musicografia Braille, ela não vai ser usada para ensinar a pessoa a música, mas sim para poder, depois que ela já aprendeu a parte prática, poder, no caso, escrever o que ela quer expressar, ou poder ler coisas diferentes que ela não tenha pegado pelo ouvido, por exemplo.
ela vai servir só para isso? Olha, você pensar que a parte, assim, a música todo mundo toca sem saber fazer nada. É um evento musical, é uma experiência. A partitura começou a existir na história da música como uma forma de ter aquilo guardável, passado adiante, para as pessoas poderem ler, registrável. Esse foi a intenção, né, de ter aquilo guardado. Ou até mesmo uma pessoa assim, nossa, eu criei 200 músicas, mas eu não lembro de nenhuma agora. Tem gente que tem memória de elefante, tem gente que não tem, eu não tenho. Eu preciso da partitura para poder lembrar das coisas, né, escrever. A partitura em braille é só um sistema para poder escrever partitura, escrever música, né? Podem existir muitos outros que podem dar o mesmo efeito. Só que na evolução da grafia, da partitura convencional, você pode analisar que ela é um gráfico, né? Subir, descer, x, y, para frente, para trás, questão de tempo. Tempo e altura de nota. Ela é um gráfico, muito claro, claramente isso. Aí depois, no século XX, começaram a ficar cada vez mais detalhado com a partitura, né? Bartók coloca lá quantos segundos quer que dure, metrônomo, isso, assado, né? Na partitura barroca, ela é muito aberta, e leva para muitas interpretações, ornamento. Que ornamento é esse que o Bach quer? Aí o Bach tem lá um manual com 23 ornamentos diferentes. Meu, que é isso? Será que é isso tudo? Coisa louca. Só ele que faz? Quem não faz? E outra pessoa lá, Vivaldi, que colocou o mesmo sinal, mas que é um outro ornamento, né? Então, é uma discussão muito ampla nesse sentido, mas pensar comparativamente com uma pessoa vidente, né, que usa a partitura. Você que usa a partitura, como é que você usa ela? A pessoa com deficiência visual que usa o braille vai usar da mesma forma. Só que para ter ainda assim uma comunicação entre o músico vidente e o músico com deficiência visual, a partitura em braille se propõe a ser o mais fiel possível à partitura convencional, para poder falar a mesma língua dentro do possível, né? Teoricamente, falando da teoria, né? Não teoricamente, mas na prática falando da teoria. Então, ela é uma forma de poder ter uma comunicação o mais próximo possível e permitir com que a pessoa com deficiência visual não só possa ler, mas possa escrever o que ela quer, servindo de rascunho para ela, servindo de estudo, né? De aprofundamento, de comunicação. Acho que é mais por aí, né? Como um registro, né? Que ela pode lançar a mão quando... Né? Isso, um registro. Tinha mais alguma pergunta? Quem que queria perguntar? Vai lá, Ana. A gente pensou aqui na questão do vestibular, na hora que você falou do vestibular, que aconteceu, né, com pessoas com deficiência visual. Os músicos, era obrigatório saber braille, e aí quem não sabia passava por esse cursinho, como se fosse um cursinho, né? Essas aulas pré-vestibular. Ou, por exemplo, o músico que não sabia braille tinha a oportunidade de, mesmo assim, fazer a prova. Ou tinha que saber o braille, a musicografia em braille. Você fala lá na UEM que eu fiz do pré-vestibular em braille, né? É pré-requisito, tem que saber ler em braille, tem que saber reconhecer as telas em braille, né? Quando eu digo saber ler em braille. Então, se você não consegue reconhecer as telas, você morre na praia, não vai ter como seguir adiante. Aí, para o pré-vestibular, os que estavam fazendo, eles já sabiam tocar instrumento musical, que é o que se pede para videntes também. Eles já têm experiência musical. Então, estávamos fazendo pré-vestibular da teoria, para a prova de aptidão. Então, tentando fazer com que eles se preparassem para essa prova, o que exigia também disciplina da parte deles, né? Então, que esse é um outro tema também que foi lá. Alguns ali não estavam com muita disciplina e também não dá certo, né? Querer e não fazer não adianta. Então, é pré-requisito. Tem que saber reconhecer as células em braille com o dedo. Senão, não adianta aprender a musicografia em braille, né? Rafa, era qual curso dessa aptidão? Era para bacharelado? Na licenciatura, que era o que eles tinham lá na UEM. Educação musical.
Eu até peguei a prova, baixei aqui para ver se mostrar para vocês como é que era a prova e como que seria em Braille, mas acho que vai ficar muito alienígena. Aí a gente vai seguir com o Braille mesmo ali direto. Beleza. Tem que responder, porque é um tema complexo, assim, né? Tinha mais uma pergunta? Tem mais? Não. Não, pode continuar. Mas respondi a pergunta de vocês? Ou ficou meio... Deu? Beleza. Deu certo, deu certo. É um tema complexo mesmo, assim, né? Vamos lá. Aí já mostrei o 5 Steps, né? Deixa eu ver aqui. Dentro do 5 Steps, vou compartilhar a tela. Cadê o que? Ah, tá aqui que eu reduzi. Eu tenho essa aqui, a função dele, né? Que eu coloco, que ele pode agir, né? Como um método de organização que propõe essa separação, essa classificação. O Givaldo perguntou uma coisa ali que eu já vou ler já, Givaldo, só um instantinho. No chat ali. Organizador de acervo. Então, os acervos de partitura, você chega lá, quer uma partitura. De quê? De piano, que é uma partitura fácil. Tá, fácil. O que é fácil, né, em Braille? Depende do grau de dificuldade. Tem 5 ali, né? A maioria é grau 3, 4. Né? E, às vezes, 5, aí já tá bala ali a coisa. Então, esse método também, esse 5 Steps, ele ajudaria a classificar as partituras em Braille por grau de dificuldade, criando um banco de material didático organizado e acessível. Nesse quesito de, assim, eu preciso de uma partitura nível 1, porque eu estou começando, nível 2. Então, como tem uma partitura só para nível 2, é possível? É possível ter só até nível 3. Nível 3, assim, é o começo mesmo. Nível 4 é mais sofisticado. Tem um salto grande do 3 para o 4. A gente vai ver. Mas é possível ter um acervo que disponibilize material só de nível 1. Por que não? É possível, dentro de uma percepção metodológica, né? Aí, aqui, sistema de certificação também, que é uma ideia que, tendo tantas pessoas trabalhando e juntando e colocando e que podem dar aula disso, uma meta é dar aula para pessoas videntes, aprender o sistema e criar atividades e partituras. Numa segunda etapa, esses professores que passaram, esses videntes que tiveram essa experiência, que pode ter uma certificação, né, tem a certificação S3, né, o Step 3 ali, nível 3, nível 4, nível 5, ele pode ensinar para pessoas com deficiência visual, tanto as atividades como as partituras. Pode ensinar sem ter certificação, claro, mas com a certificação fica tudo mais homogêneo e mais credibilizado ali, né? E depois essas pessoas, os DVs, né, que tiveram essa experiência, eles podem também, por sua vez, ensinar outros DVs, fazendo as atividades musicais, ensinando partitura, que é onde está a grande joia, que é DV para DV, é a comunicação entre eles. Eles vão tomar conta do 5 Steps, dizer assim, sabe, seguir adiante e modelar e fazer ele virar uma coisa rica, uma comunidade rica. E o terceiro ponto dessa função também, que é o método de ensino, né? Que é essa capacitar os videntes, como eu acabei de falar, né? Já ali me adiantando, e as pessoas com deficiência visual, a ensinar a fotografia Braille para pessoas videntes também e pessoas com deficiência visual, com metodologia específica, criada por eles mesmos. É só uma questão de organizar. Então, eu não estou criando um método, estou organizando alguma coisa para poder criar alguma coisa aí, né? Essa é a minha intenção. No Dalcroze, tem bastante disso. Por isso que você não vê assim, você diz, eu quero aprender Dalcroze. Aí você vai na internet, procura, vê lá uns vídeos só fazendo. Os americanos, eles são mais práticos, eles fazem mais métodozinhos. Mas os suíços, eles são muito mais rigorosos. Então, eles não têm, assim, atividade de cadernos de Dalcroze. Dalcroze não deixou caderno de atividade para fazer. O Longueiras também não, lá no Barcelona, né, que fez com criança e fez com pessoas cegas. Não deixou nada, assim, muito claro. O livro dele aqui até tem um pouquinho, assim, mas é muito aberto, é muito amplo. Então, eles prezam muito pela filosofia, pelo conteúdo do Dalcroze.
pela percepção que a rítmica em primeiro lugar, o corpo, tem uma maneira de conduzir, para depois chegar na partitura e no formato. Então, o formato, a forma, ela não é importante, né? Se eu vou fazer uma atividade a atividade certa tem que pegar a cela Braille e fazer assim, tem que pegar o quadradinho, tem que pegar a baqueta e bater nesses ritmos. Não existe o jeito certo, existe a filosofia certa, assim dizer, né? Que modela para o que vai ser canalizado, o que vai ser ali tá tangibilizado, né? Então, esse algo a mais, ele existe primeiro, que é o método, no caso do Dalcroze, que aí depois dele surgem as atividades. Vamos lá. Bom, agora a gente vai... Tem mais uma dúvida aqui. Tá. Essa metodologia que o senhor pensou é sempre relacionada com aquele músico prático que já sabe a música, né? Ele não é um músico iniciante, que ele pensa assim, uma criança cega que vai aprender a música. Esse método não serve para essa criança. É só para aquela criança, por exemplo, que já sabe. Perdi o comecinho da pergunta, aí eu não entendi ainda. Ele vai repetir a pergunta. A metodologia que o senhor criou, ela foi pensada naquele músico já que é prático, que já sabe a prática musical. Ele não foi pensado naquele estudante iniciante que vai aprender a música em si. Se ele for vidente, não. O vidente tem que saber partitura. O vidente, para aprender partitura em Braille, é muito rápido. Agora, para o deficiente visual, para a pessoa com deficiência visual, essa pode ser do zero, porque tem as atividades. Aí, as atividades é que vão no seu início. Como se fosse assim. Para o vidente, começa com partitura, aí vai para criar atividades e transcrições. Para a pessoa com deficiência visual, é o contrário. Primeiro é atividade, é vivência. Depois chega na partitura. Então, não precisa de ter conhecimento prévio. Né? Entende? Aí, se o vidente, mas um vidente, tadinho, vai fazer algo que já faz sempre. Já tem métodos que começam do zero, já tem outras coisas. Aí, para o deficiente visual, sim, a gente vai fazer primeiro só a atividade, para depois chegar na partitura. Entende? Certo? Certinho. Beleza. Esse é o conceito. Aí, vendo aqui, o Givaldo falou como que ele vai tocar o instrumento, tocar no Braille, na partitura. Ele vai ter que decorar. Igual o músico consegue ler a partitura e sair tocando, porque tá vendo. Em Braille, você não consegue ler e sair tocando o piano. Você tem que ler e decorar. Então, é assim que funciona. Existe nos Estados Unidos, que eu já vi, campeonato de leitura à primeira vista de Braille. Mas aí o cara canta, pelo que eu entendi ali, é solfejo. O cara pega a partitura, quem cantar primeiro certo ganha o campeonato. Você, caramba, que coisa. Então, assim, existe isso. Mas é o máximo que chega. Os americanos têm umas coisas muito doidas. Ivan, se quiser fazer um intervalinho agora, aí